Graça e paz, meus irmãos, boa noite em Cristo Jesus, amém? Para você que está aqui, para você que está na sua casa, para você que está acompanhando a nossa programação, através do nosso canal do YouTube, que Deus abençoe a sua vida. O que é que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer para os nossos queridos convidados? Amém. Meus queridos, o Cauã, por favor, põe aí o cartaz da Semana da Família, aquele cartaz por inteiro. Meus queridos, você que veio esta semana inteira conosco, desde quarta até hoje, nós estamos realizando a nossa Semana da Família. Hoje estaremos encerrando uma série de sermões que a igreja escolheu para que assim as nossas famílias fossem abençoadas. Quarta-feira nós começamos com uma temática muito relevante, lições da queda. Aí nós falamos sobre tragédia e triunfo da graça. O nosso irmão Moisés trouxe uma linda exposição sobre esse tema. Na quinta-feira falamos sobre os papéis do lar, submissão feminina e liderança amorosa masculina, e que esteve conosco o pastor Hugo, da Igreja do Betel Brasileiro, uma pregação maravilhosa para os casais. Sexta-feira, o tema abordado foi perdão em família. O pastor Braia Soares, pastor da Igreja Congregacional, trouxe um excelente sermão envolvendo esta temática. Ontem à noite falamos sobre os valores de uma família abençoada, e o pastor Neemias defendeu esse texto com muita profundidade, um texto muito maravilhoso. Na noite de hoje, estaremos falando sobre família com propósito, casamento com propósito. Eu vou deixar o tema mais abrangente e falar sobre família com propósito. Para isto, nós faremos uma leitura bíblica que se encontra no livro de Gênesis, no seu capítulo 1. Leremos do verso 26 em diante. Gênesis, capítulo 20, Gênesis 1, a partir do verso 26. Isso. Então o texto diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Amém? Que Deus aplique esse texto tão relevante em nossos corações. Família com propósito. Eu queria falar, a nível de introdução, alguns propósitos errados que uma pessoa, ela pensa em formar uma família. Porque você sabe que, por mais que a sociedade, por mais que a mídia, por mais que o século XXI, no contexto atual, advogue, defenda que a família é fracassada, que a família é motivo de
a família já tinha de dar o que já deu. Apesar que as pessoas defendem que a família está morta, nós defendemos diferente. Agora, eu não vou dizer que todo mundo forma uma família com o propósito correto. E eu gostaria, a nível de introdução, de falar aqui algumas famílias que são formadas por razões, por propósitos errados, por propósitos, digamos assim, equivocados. Primeiro, que eu vou falar algumas das razões: casam sem ter motivo nenhum. Sabe aquela pessoa que ela está um dia num canto, sabe uma coisa, eu vou casar. Por quê? Não sei. Eu vou casar porque todo mundo está casando. Eu vou casar porque meus colegas de faculdade já casaram. Eu vou me casar porque a onda hoje é casar. Eu fiquei sabendo, lendo, que no Brasil a quantidade de casamentos tem aumentado a cada dia. Eu vou me casar. Ainda tem mais aqueles outros que dizem assim: eu vou me casar para que eu possa ter um filho. Eu não quero casamento, eu não quero, tipo assim, eu não quero ter uma família feliz, eu não quero ter compromisso com casamento, mas o meu propósito em casar, em ter uma família, é porque eu quero ter um filho. Eu já cismei em ter um filho, eu quero me casar por causa disso, só por causa disso. Eu não estou dizendo aqui que você casar e no meio do pacote, dentro dos propósitos de casamento, você querer ter filho, eu estou dizendo que você não está errado, não. Agora, você casar só para dizer que quer ter filho é complicado. Ainda tem aqueles que dizem assim: eu vou me casar porque eu quero ter uma empregada. Tem cara que diz assim: rapaz, é o seguinte, eu tenho uma empregada aqui em casa, o negócio é trabalhoso, eu quero arranjar uma mulher porque eu quero ter uma empregada, eu quero ter roupa limpa, eu quero ter uma comidinha, eu quero roupa lavada, eu quero uma casinha limpa, eu quero um ambiente organizado. Então, eu tenho uma mulher, é mais barato do que eu ter uma empregada, porque a empregada eu pago todo mês, a mulher eu vou colocar de graça. E ainda tem aquelas pessoas que dizem assim: eu vou me casar porque eu quero ter um empregado dentro de casa. É a mulher que pode pensar desse jeito: eu quero ter um empregado na minha casa, eu quero alguém que feche a porta, eu quero alguém que dirija para mim, eu quero alguém que resolva essas questões, que faça a feira. Eu não tenho tempo de fazer isso, então eu quero me casar porque eu quero ter um homem de empregado. Observe a maneira equivocada de uma pessoa pensar em constituir uma família. Ainda tem aqueles que dizem assim: eu vou me casar porque... Ainda tem aqueles que se casam porque eles deificam a família. O que é que quer dizer isso, pastor? São as pessoas que elas endeusam a família. Eu vou me casar porque Deus quer que eu me case, porque a família é tudo nesse universo. Tenha calma. Eu vou me casar porque o importante é ter uma família. Eu não sei nem o que é, eu não sei nem o que é ser um marido, não sei nem o que é ser uma mulher, eu não sei nem quais são os papéis de um marido, de uma mulher, eu não sei nem o que é a vida a dois, eu não sei nem qual é o preço que se paga para ter uma vida a dois, mas eu quero me casar, porque o importante é ter uma família. Aí muitas vezes tem pessoas que estão endeusando a família. O aniversário do meu filho vai ser daqui a 30 dias. Então, daqui a 30 dias, a igreja não vai me ver. Daqui a 30 dias, eu vou faltar pelo menos uns 15 dias do trabalho, porque a vida do meu filho, o aniversário do meu filho é tudo na minha vida. Ou então o camarada diz: rapaz, eu vou fazer o aniversário da minha esposa, eu vou estourar 2 cartões que eu tenho, eu vou arrebentar com a minha despesa, eu vou dever a Deus o mundo, mas o aniversário da minha esposa. Então tenha paciência também. A gente nem pode desprezar a família, não pode tirar da família o valor que ela merece, o valor que ela precisa ter, mas também nós não podemos endeusar a família sem razão alguma, tá certo? Ainda tem aquelas pessoas que dizem assim: eu vou me casar porque eu quero honrar a minha família, porque a minha família é conhecida da região, todos os homens casam, todos os homens têm uma família grande, porque na família de papai, na família de mamãe, na região que nós moramos, a nossa família tem nome,
a nossa família tem respeito, e eu quero me casar para continuar honrando a família do meu pai. Tenha paciência. Algumas vezes, quando se casa só para dar o nome à família, muitas vezes piora a imagem da família. Talvez a família prestava, até você casar, depois que você casou, a família desmantelou-se. Então ninguém deve casar só para dizer assim, eu vou me casar porque eu quero honrar a minha família. Ainda tem aqueles que dizem assim, eu vou me casar porque eu quero fugir de casa. Eita, eita, eu vou me casar porque eu não aguento mais papai, não aguento mais mamãe, não aguento mais o chato do meu irmão, não aguento mais a chata da minha irmã, eu não aguento mais estar debaixo de ordens, o meu negócio agora é ter liberdade, eu vou me casar porque eu não aguento mais papai, eu não aguento mais um ambiente familiar a qual eu vivo, eu quero fugir de casa. Aí, em nome desse fugir de casa, em qualquer precipício que aparece pela frente, a pessoa lá entra. Você já viu algumas pessoas arrependidas de ter casado, porque casou com qualquer marmota que apareceu na frente, só para sair de casa? E a marmota ia para minha conta, viu? Ainda tem aqueles que casam por causa do status social. Eu vou me casar porque o meu marido é de uma família, o meu noivo é de uma família respeitada na minha cidade. Aí eu vou me casar porque eu quero me encostar, eu quero me casar com um pau que tem sombra. Eu quero me casar por causa dos status, sabe como é? Porque depois que eu entrar na família de fulano de tal, a minha vida vai melhorar. Eu vou ser mais reconhecido, eu vou ser mais reconhecida. Então tem muita gente que pensa em casar por causa do status familiar. Ainda tem alguns que casam, que querem ter uma família por causa da pressão da sociedade. Se a sociedade está pressionando, olha, você já passou dos 20 anos, viu? Vamos casar. Você já está com cabelo branco, você já nasceu com cabelo branco, você já começou a pintar, você já começou a ficar galega, porque hoje em dia a mulher não fica mais velha, fica galega, né? Você está começando a criar rugas, então está todo mundo casando, e vamos casar. Então há uma pressão na sociedade que a pessoa tem de conseguir um casamento. Eu vou me casar porque é todo mundo pressionando. É porque eu sou bonito, é porque eu sou bonita, é porque eu tenho um emprego, é porque eu estou formada, é porque eu estou vivendo só. Então há uma pressão da sociedade. Eu vou me casar porque a sociedade, muitas vezes o pai, muitas vezes a mãe, muitas vezes os amigos, muitas vezes a roda de amigos, estão me forçando, estão me pressionando para casar. Por isso eu vou me casar. Não é por aí. E ainda tem, estou aqui só citando algumas coisas, né? Ainda tem aqueles que casam, que querem formar uma família por causa da idade. O camarada passou dos 22 anos, chegou dos 25, aí ele vai para frente do espelho, aí ele observa o cabelo dele muito grande, ele observa lá no meio do cabelo preto, no meio de 150 mil, porque os estudiosos dizem que a gente tem 150 mil cabelos na cabeça, né? Eu sei que tem alguns casos diferentes, tem alguns casos que tem bem menos do que isso, né? Cuidado, meus irmãos. Não vamos com piadinha. Eu sei que existe uma média, os estudiosos dizem que na nossa cabeça tem 150 mil cabelos. A pessoa vai pentear o cabelo e olha, vê um cabelo branco. Então vou me casar amanhã. Já estou ficando velho. Se eu já estou por aqui, se eu não me casar agora, já era. Então tem muitas pessoas que casam simplesmente porque olham no espelho, vê uma ruga, vê um cabelo branco, passam de uma determinada idade, porque nessa idade aqui minha mãe já tinha casado, papai já tinha casado, minhas colegas de trabalho, minhas colegas de faculdade, ninguém da minha idade hoje em dia está mais solteira, ninguém da minha idade está mais solteiro, então vou me casar por causa dessa questão da idade. É nessas horas também que acontecem muitas tragédias em casamento. Eu vou me casar com todo aquele que aparece pela frente. Tem até alguns que até citam um versículo bíblico, né? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então não é por aí, né? Pois bem, eu falei aqui apenas algumas razões, alguns motivos que as pessoas advogam para casar, que são propósitos errados, que é por causa disso que muito casamento se transforma em tragédia, não dão certo, acaba em traição, acaba em separação, acaba em divórcio, acaba
gerando filhos que não são criados como devem ser criados. Agora, olhando para esse texto de Gênesis, nós encontramos, nesse texto que nós acabamos de ler, pelo menos 3 motivos, 3 propósitos pelos quais nós devemos casar. São 3 macro propósitos. Eu sei que tem propósitos menores que a gente poderia destacar aqui nessa noite, mas eu gostaria de falar de 3 grandes propósitos que a gente deve casar, que a gente deve constituir uma família. Primeiro, a gente deve casar para refletir a imagem de Deus. A gente deve casar para, preste atenção nesse verbo, refletir a imagem de Deus. O verso 26 diz: e Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus os criou, a sua imagem e semelhança, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, a primeira razão ou propósito que o homem ele deve casar é que ele deve formar uma família. Ele deve formar uma família para refletir a imagem de Deus. Os irmãos sabem que a lua, e aqui se tem alguém aqui que gosta de ciências, gosta de geografia, quando você olha para a lua à noite, que tem dias que ela está maravilhosa, quando a lua está cheia, é um espetáculo, né? Para quem está namorando, não tem nada melhor, e para quem é casado também, né? O cara sentar na calçada, olhar para a lua, dizer que coisa maravilhosa. Tem uns que se tornam até mais românticos, mais poéticos. Mas quando você olha para a lua, aquele claro da lua, aquele prateado da lua, aquela luminosidade da lua não é dela. Você sabe muito bem disso, que a lua, ela é um astro iluminado, ou seja, ela é iluminada por outro astro. No caso da lua, a lua ela é iluminada pelo sol. O sol, ele clareia a lua, e a lua, como um espelho, reflete para a terra a sua luz. Então, quando a gente observa aquela lua bonita, aquele clareado da lua bonito na noite, a gente diz que é a luz da luz, mas da luz da lua, mas de fato é a luz do sol refletida para a terra. Pois bem, assim como a lua, ela não tem luz própria, mas ela recebe a luz do sol e reflete para a terra, da mesma forma deve ser o meu casamento, o seu casamento, a minha família, a nossa família. A nossa família, ela deve refletir a glória de Deus. A nossa família, ela deve refletir a glória do Senhor. Aí você pode dizer assim: pastor, em que sentido a nossa família, ela reflete ou deve refletir a imagem de Deus? Quando a Bíblia ela vai dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, tradicionalmente os intérpretes, os estudiosos dizem que essa imagem de Deus, essa semelhança de Deus que nós temos, são a capacidade que Deus nos deu de ter uma personalidade, de ter um intelecto, de ter um espírito, de ter emoção, de ter vontade, de ter raciocínio. São esses aspectos que Deus ele tem, que Deus também facultou a cada um de nós. Automaticamente que Deus ele nos concedeu o que nós chamamos daqueles atributos comunicáveis de Deus. Deus ele tem atributos incomunicáveis que só Ele tem, a onipotência, a onisciência, a onipresença, mas Deus Ele é bom, Deus é misericordioso,
Deus é amoroso, Deus é justo, e Deus concedeu, num certo sentido, esses atributos também ao ser humano. O que é que nós entendemos com isso? É que a nossa família, ela deve refletir para as pessoas esses atributos que Deus nos deu. A primeira razão, ou motivo, propósito que nós devemos casar, é porque nós devemos refletir, receber de Deus, olhar para Deus, ser tratado por Deus, feitos por Deus, e refletir esses atributos para as pessoas. No caso, a gente casa com propósito quando a gente, como família, a gente reflete esses atributos de Deus. Quando as pessoas olharem para a minha família, as pessoas observarem o amor, observarem o respeito, observarem a santidade, observarem a honestidade, a fidelidade. Então, é desta maneira que nós devemos casar. É com essa finalidade, com esse propósito. Assim como Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, nós devemos refletir, nós devemos agir, nós devemos viver como o Senhor Deus, Ele existe. É muito bem certo, é muito bem claro, que Deus, Ele não nos criou como pequenos deuses. A gente não pode citar uma frase dessa. Agora, nós fomos criados para refletir a imagem de Deus. Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, de acordo com a sua semelhança. Então, neste sentido, a gente deve refletir, nós devemos viver, nós devemos nos comportar como de fato Deus, Ele vive e se comporta. Segunda razão, ou segundo propósito pelo qual nós devemos ter uma família, formar uma família, é para reproduzir a imagem de Deus. Não é a mesma coisa. Eu falei que nós devemos refletir a imagem de Deus. Agora é reproduzir a imagem de Deus. O verso 28, a parte A diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitam-na. Então aqui nós temos a ideia da gente receber de Deus os seus atributos, viver os seus atributos, e que esses atributos eles sejam reproduzidos para outras pessoas, reproduzidos para os nossos filhos. Eu vou chegar daqui a pouquinho sobre isso, falar sobre isso. Então aqui nós temos a primeira grande comissão que Deus deu à raça humana, é que a gente deve viver para reproduzir a imagem de Deus. É a ordem que Deus nos deu para multiplicar-se, encher a terra. Então isso aqui tem um conteúdo missionário. Em que sentido, pastor? Nós devemos reproduzir a imagem de Deus pelo discipulado dos nossos filhos. Nós fomos alcançados por Deus, feitos por Deus, transformados por Deus, e temos a obrigação de reproduzir isso para os nossos filhos. Nós devemos ensinar os nossos filhos a viverem no temor do Senhor. Quando você lê Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao verso 9, nós temos uma palavra do próprio Deus dizendo assim: vocês, nação de Israel, vocês temam o Senhor, obedeçam ao Senhor, vocês sejam fiéis a Deus, e vocês façam com que os seus filhos sejam assim também. Vocês inculquem isso aos seus filhos, andando pelo caminho, em casa, deitado. Vocês aproveitem essas oportunidades e vocês ensinem os seus filhos a temerem ao Senhor. É muito bem claro que aqui nesse texto você vai encontrar o propósito de ter filhos. É muito bem certo que hoje você encontra algumas famílias, por alguns motivos, não podem ter filhos.
Logicamente que a mulher e o homem não devem se sentir rebaixados, menores, inferiores e não abençoados por Deus por não ter filhos. Deus sabe a razão por que um casal hoje não tem filhos. Agora, tem a ideia do casal podendo ter filhos, eles frutifiquem, eles se multipliquem e enchem a terra. Aí tem essa ideia da gente reproduzir nos nossos filhos, ensinar aos nossos filhos os valores divinos, os valores espirituais, o temor do Senhor, a santidade, a honestidade, uma vida com Deus, uma vida piedosa, uma vida honesta, uma vida íntegra. E ainda temos a ideia de reproduzir a imagem de Deus pelo discipulado às nações. Quando você lê Gênesis, eu preguei recentemente nesse texto. Quando você lê Gênesis capítulo 12, você encontra o chamado de Abraão. Deus dizendo: Abraão, você sai da sua terra, do meio da sua parentela, e você vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Você vai ser uma bênção. Em você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, Abraão, através de você, você vai contribuir para a reprodução da imagem de Deus através do discipulado. Aqui nós encontramos uma visão missionária. A gente deve, como família, ser usados para reproduzir a imagem de Deus na vida das pessoas, na vida daqueles que não conhecem, na vida daqueles que são ímpios, naqueles que são da nossa própria família, mas que não conhecem a Deus. A gente sempre diz isso, né? Que o primeiro campo missionário que Deus ele tem nos dado está dentro da nossa própria casa. Se você deve amanhecer o dia orando a Deus e que Deus conceda a você a oportunidade de você evangelizar alguém, você não precisa nem ir à sua esquina. É só você olhar para dentro da sua própria família. Um irmão, um primo, muitas vezes um marido, uma esposa, um filho, um avô, uma avó. E nós devemos expressar, ou melhor, reproduzir a imagem de Deus naquelas vidas, através do discipulado, através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E em terceiro e em último lugar, primeiro, nós precisamos refletir a glória de Deus, para a ideia da gente abençoar os outros. A gente deve reproduzir a imagem de Deus, através do discipulado, da família e daqueles que não conhecem o Senhor, e devemos representar o reino de Deus. Gênesis 1:28, a parte B vai dizer assim: e tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Aqui nós temos um outro propósito, que a gente deve formar uma família. A gente deve formar uma família para representar o reino de Deus. O que é que isso quer dizer? Deus, como Criador, Ele é dono da terra, Ele é dono de tudo, conforme está escrito no Salmo 24, mas Ele mesmo como dono, Ele tem o direito de delegar autoridade e liderança a quem Ele quiser, e Ele delegou essa liderança ao homem. Deus, Ele transformou o homem numa espécie de vice-regente, uma espécie de um delegado, um representante oficial, uma espécie de um governante representativo do seu reino aqui na terra. O que é que nós aprendemos com isso? É que nós, como seres humanos, nós como filhos de Deus, nós podemos representar o reino de Deus aqui na terra. Não representar simplesmente falando, mas como o próprio texto nos diz, Deus deu ao homem o direito do governo.
representativo dele aqui na terra. Deus nos deu o direito de governar, como o texto diz, dominar a terra. E aqui, meus irmãos, o que é que nós aprendemos? De acordo com a doutrina reformada, esse domínio que Deus nos deu sobre a natureza, sobre a criação, de dominá-la, de cuidar, isso aqui é chamado de mandato cultural. É o mandato cultural. Segundo o pregador Marcos Graconato, ele diz que Deus, ele nos deu esse direito de reger a terra. E quando a gente destrói a natureza, não liga com o meio ambiente, isso aqui acima, antes de ser um problema ambiental, isso aqui é um problema teológico. Se a Bíblia manda que a gente cuide, que a gente zele da terra, domine sobre isso, a gente deve fazer isso com honestidade e de maneira justa. O verso vai dizer assim: tenho domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja na terra. E ainda, vocês devem lembrar que eu li a princípio, né, fala da mesma coisa, o verso 26, ele diz: tenham domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Aqui nós temos algo que a gente muitas vezes escuta de maneira distorcida. Primeiro, vamos ver aqui algumas distorções em relação ao domínio do homem sobre a natureza, do homem subjugar a natureza, dominar, a ideia de proteger, de cuidar, de zelar, de explorar. O primeiro equívoco é de alguns que acham que ninguém deve cortar uma árvore, que ninguém deve ganhar R$1 com nenhum recurso da natureza. Era como se nós transformássemos a terra, o meio ambiente, a natureza, apenas como algo contemplativo, como uma pessoa que está viva, que ninguém deve encostar o dedo. Esta é a visão de algumas pessoas, até algumas visões políticas por aí afora. Aí temos também o outro lado do outro lado da questão, que é aqueles que advogam que a gente é para destruir a natureza, até o último galho, até a última árvore, até o último animal, até a última reserva, até a última gota de petróleo, até a última gota de riqueza. O importante é o desenvolvimento econômico do ser humano. Aqui nós encontramos um equilíbrio do nosso próprio Deus. Ele vai dizer que aqui existe algo que nós chamamos de mordomia do meio ambiente. É a gente, ao mesmo tempo, a gente cuidar da ecologia, ter conhecimento e conservar, preservar, ser responsável, ser criativo, ter cuidado com o avanço tecnológico, ser diligente com o trabalho, na maneira que se relaciona com o meio ambiente. Parece uma coisa esquisita, né? Mas nós devemos casar, ter uma família também com esse propósito. A gente ser uma espécie de regente de Deus aqui na terra. E olha que isso aqui a gente tem feito de maneira muito ruim, viu? Olha, quando a gente olha para o meio ambiente, quando a gente olha para essa terra, eu sei que um dia vai ser transformada, um dia isso aqui tudo vai passar, Deus ele vai fazer tudo novo, mas enquanto estivermos aqui, nós também temos responsabilidade. E Deus delegou isso às famílias. Nós devemos casar, logicamente ter uma família que reflita a imagem de Deus, que produza a imagem de Deus, mas que também represente o reino de Deus aqui na terra, que a gente deve dominar, que a gente deve proteger, que a gente deve tratar do meio ambiente. Existe essa questão do mandado cultural, e o mandado cultural tanto
ele engloba a ideia de você dominar, de você explorar de maneira logicamente sustentável, mas também tem uma espécie de um domínio cultural, que é a influência da cultura pelos valores divinos da família de um modo geral. Repito novamente, o mandato cultural, ele tanto engloba a ideia do domínio do homem, da natureza, dos bens, dos recursos naturais renováveis e não renováveis, mas também um domínio sobre a cultura. É que a cultura ela seja influenciada pelos valores divinos, pelos valores do Evangelho. É que a cultura ela seja influenciada pelos valores de uma família cristã. A pergunta que nós fazemos para encerrar o sermão nessa noite é sobre isso. Será que a nossa família ela está sendo influenciada ou sofrendo influência desse modelo de família que nós estamos vivendo hoje? A minha família cristã, a minha família temente a Deus, a minha família, ela tem conseguido ser influente ou eu tenho sido influenciado pelo modelo das famílias, das novelas, dos filmes, das séries, dos kawaii, dos YouTubes da vida? E aí? Concluindo, nós precisamos, como famílias, casar com esse propósito, que a minha família ela reflita a imagem de Deus, que a minha família ela projete nos outros uma imagem que nós recebemos do Senhor, que as nossas famílias elas reproduzam a imagem de Deus através de valores, através do discipulado na família e na sociedade, e que nós também possamos ser representantes da imagem de Deus, do reino de Deus. O manual do fabricante nos orienta, falando da Bíblia, como palavras sábias animadoras. Mesmo depois da queda, nós temos razão de viver, refletir a imagem de Deus, os seus atributos, como indivíduos e como família, parecendo com Deus. Reproduzir a imagem de Deus nos nossos filhos e em missões, recrutando adoradores da glória de Deus ao redor do mundo. E por último, representar o reino de Deus no nosso trabalho, feito para Ele no meio ambiente. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a nossa família de um modo geral.